Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. No Momento da Palavra nós lemos um capítulo da palavra de Deus e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido para que possamos, eu e você, sermos abençoados pela palavra de Deus. Muito bem, e no Momento da Palavra nós estamos lendo o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E no Momento da Palavra de hoje, nós leremos mais um capítulo do livro de Êxodo, o capítulo 13 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, que diz o seguinte: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a teu tempo de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os vastos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar
para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada aqui no Momento da Palavra. Muito bem. E este capítulo, como eu costumo dizer, com todo o texto bíblico, ele contém muitas verdades e eu quero destacar algumas aqui para você. Bom, aqui logo de início, ele diz, o Senhor diz a Moisés, para santificar, para ofertar ao Senhor, para entregar ao Senhor todo o primogênito, tanto o primogênito dos filhos, dos seres humanos, como o primogênito dos animais. Deus disse isso a Moisés. Muito bem, Deus disse isso a Moisés. Nós veremos mais para frente que esse primogênito que será ofertado aqui, ele dá alguns detalhes. Ele vai falar, por exemplo, quando entrar na terra, no versículo 11, por exemplo, ele diz, também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás do Senhor tudo que abrir a madre. Apartarás para o Senhor. Então assim, separarás para Deus, tudo que abrir a madre do fruto dos animais, ou seja, os filhotes dos animais que tiveres, machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, ele diz que a jumenta era considerado, a gente verá isso mais para frente, considerado um animal impuro. Então o impuro não seria separado para o Senhor. Então, o primogênito não seria ofertado ao Senhor, ele seria separado, mas depois resgatado com o cordeiro ou morto. E diz que, no versículo 13, que todo primogênito do homem seria resgatado. Muito bem, seria oferecido ao Senhor, mas resgatado, não seria morto, porque a intenção aqui, inclusive, é fazer um contraponto com as crenças pagãs da época. Nós veremos mais para frente que alguns povos pagãos, eles sacrificavam os filhos aos deuses dele. Nós veremos isso mais para frente na Bíblia. Eles queimavam os filhos, ofertando aos deuses, às divindades dele. Então, aqui Deus já está fazendo contraponto. O filho humano, ele será resgatado, ou seja, ele não será de forma alguma morto. Então, Deus já está querendo mostrar aqui uma diferença entre ele, o verdadeiro Deus, e os deuses pagãos que não eram deuses reais. Muito bem, mas aqui ele continua dizendo que no versículo 3 que o povo deveria lembrar daquele momento em que saíram da terra do Egito. Fala como deveria ser a comemoração. No versículo 6 diz: 7 dias comerás pães asmos. Eu já falei aqui sobre os pães asmos, que seriam pães sem fermento, quando nós falamos lá nos outros capítulos, e sobretudo no capítulo 12, só relembrando que nós falamos que o povo hebreu, eles saíram do Egito levando os pães, saíram meio que apressadamente, levando também os pães, mas sem fermento. Nós falamos isso depois que Moisés, é uma história conhecida, Moisés falou com o faraó, teve as 10 pragas, inclusive falei que as 10 pragas, muitas das pragas, eles eram uma colocação de Deus para demonstrar que os deuses egípcios não eram deuses de verdade. Falei inclusive do boi Apis, quando
da praga da morte dos animais. Inclusive no capítulo 12, Deus fala isso algumas vezes, e no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 12, Deus chega a dizer que e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Capítulo 12, versículo 12 diz, Deus dizendo, sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Ou seja, então ele está dizendo, eu julgarei aqueles deuses que não são deuses de verdade. Então, depois dessas pragas, onde Deus demonstra, que os deuses do Egito não são deuses de verdade, inclusive no momento em que tudo ficou escuro, porque eu cheguei a falar na época que, quando a gente leu aqui nos capítulos anteriores, que era um contraponto justamente ao deus Sol que os egípcios adoravam, e aqui no versículo 12 do capítulo 12 ele diz, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Então ele está demonstrando, olha, eu estou mostrando que só há um Deus, eu sou o Senhor, o Deus verdadeiro. E nesse momento, quando eles saíram aqui no capítulo 12, eles levaram esse pão sem fermento, era uma determinação que levasse pão sem fermento. Eu falei da questão da pureza também. Muito bem, então aqui no capítulo 13, ele fala, no versículo 6, 7 dias comerás pães asmos e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. E no versículo 9, eu quero chamar bastante atenção para esse aspecto, porque no versículo 9 ele diz o seguinte, e te será por sinal, vou ler o versículo 8, e naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, isto é, pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Então aqui ele está dizendo que essa comemoração com os 7 dias quando eles comerão pães asmos, e no 7º iam fazer festa, os judeus, os hebreus, eles deveriam dizer aos filhos, ensinar aos filhos que aquela comemoração, o motivo daquela comemoração era justamente isso. E isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Então, era uma comemoração da saída do Egito e da chegada à Terra Prometida. Aqui há o caráter muito da obrigação do pai ensinar aos filhos os motivos dos rituais religiosos, os motivos da religião em si. Então aqui há uma determinação muito clara da importância de as pessoas fazerem as coisas religiosas, tomar as atitudes religiosas, sabendo o que estão fazendo. Então aqui Deus está dizendo, olha, passe para os seus filhos e explique por que estamos fazendo isso. Infelizmente, nos dias atuais, as pessoas não se importam muito em entender o que está acontecendo, em entender a vontade de Deus. Então é muito difícil compreendermos como é que podemos dizer eu amo a Deus se eu não me interesso em saber o que Ele espera de mim. É muito difícil compreender alguém dizer eu sou cristão se eu não me interesso em saber quem é Cristo, o que Ele diz, o que Ele quer, o que Ele fez. Infelizmente é o que vemos muitos nos dias atuais. E como nos alerta a própria Bíblia Sagrada, essa falta de interesse de boa parte dos cristãos, e aí eu digo católicos e evangélicos, a falta de interesse de compreender o que está na Bíblia, de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, faz com que muitos deles sejam, como diz na própria Bíblia Sagrada, sejam levados de um lado para o outro sobre o vento de qualquer doutrina e que sejam enganados pelos homens, como infelizmente vemos.
como infelizmente vemos muito nos dias atuais. E sobretudo nos últimos anos, onde se tem usado muito a religião para interesses financeiros e políticos. E muitos ditos cristãos que não conhecem a Bíblia, que buscam uma igreja apenas por uma obrigação social ou para ganhar alguma coisa, alguma bênção, e não conhecem realmente o Deus da Bíblia, em quem deveria estar fundamentado qualquer igreja, terminam sendo manipulados de acordo com o interesse daquele líder religioso mal intencionado. E sabemos que existem muitos. Aliás, a própria Bíblia já nos alerta sobre os falsos profetas e os pastores que se apacentam a si mesmos. Então aqui a Bíblia diz, Deus diz ao povo hebreu: ensine aos seus filhos o motivo de tudo isso. Ensine aos seus filhos o que Deus quer com isso. Qual a vontade de Deus? Infelizmente, nos dias atuais, os pais cristãos não estão muito interessados nem em aprender e muito menos em ensinar os filhos. Mas voltando para aqui, para o texto bíblico, eu quero também chamar a atenção para o versículo 9. Então, depois de Deus dizer que os pais deveriam ensinar os filhos, diz o seguinte: e te será essa lembrança da saída do Egito, e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Veja, isso aqui é muito importante, porque inclusive cai também no assunto relacionado com o versículo anterior que eu li, o versículo 8, da importância de se conhecer, de se estudar a Bíblia, de se conhecer a Bíblia. Porque veja bem, aqui ele diz: e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos. Aqui, os judeus ortodoxos, eles utilizam isso aqui literalmente, e eles utilizam em algumas datas uma coisa chamada filactério, que é uma espécie de uma caixinha que se coloca na mão e na testa. E nessas caixinhas existe um pergaminho com a passagem bíblica. Porque eles utilizam isso aqui, eles entendem isso aqui literalmente, que essa lembrança deveria estar literalmente na mão, aqui ó, e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os olhos, na testa. Então eles colocam esse filactério na mão e sobre a testa. Mas eu quero chamar a atenção para uma seguinte questão. Essa questão de colocar de que a lembrança das bênçãos do Senhor, a lembrança da lei do Senhor, do mandamento do Senhor deve estar na mão do judeu e entre os olhos, nós veremos ainda, essa expressão nós veremos várias vezes na Bíblia. Mas eu quero chamar a atenção para algo parecido que nós leremos lá em Apocalipse. Eu peço que, se você tiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra lá no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, o último livro da Bíblia. Eu vou ler a partir do versículo 15. Vejam, nessa perícope, neste pedaço do capítulo 13, está falando de uma besta que havia subido da terra. E diz o seguinte: e foi-lhe concedido a besta
que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Versículo 16, e aqui eu quero chamar a atenção. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja, você deve ter percebido a semelhança com os textos. Versículo 16 eu vou repetir. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Voltando para Êxodo, capítulo 13, versículo 9, diz o seguinte: e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos. E o Apocalipse diz: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então veja, esse texto não está dizendo literalmente, como infelizmente algumas pessoas interpretam, que haverá um sinal na mão direita e na testa das pessoas. Não, ele está fazendo um contraponto com o mandamento do Senhor. Então ele está dizendo, será o oposto do Senhor, fará oposição ao Senhor. Se o Senhor mandou lembrar da palavra dele, colocando a lembrança na mão e na testa, Satanás, a besta, o diabo, o inimigo, fará com que as pessoas lembrem-se da maldade, do mal dele, do inferno de Satanás, utilizando-se o mesmo recurso, da mesma forma, ou seja, afrontando Deus. A ideia aqui é de afronta a Deus, que a besta afrontará a Deus. Essa é a ideia desse texto. Infelizmente, nós vemos no meio cristão, sobretudo nos dias atuais, né, com a tecnologia, muitas notícias dizendo, país tal colocou chip na mão das pessoas e esse chip é o sinal da besta e laboratório tal e cientista tal está desenvolvendo tecnologia para colocar no cérebro o chip e esse chip é o sinal da besta. Esse tipo de interpretação é uma interpretação falsa. É uma interpretação fundamentalista e que não tem relação com a Bíblia. Mas, infelizmente, é muito difundido nas igrejas, sobretudo nas igrejas evangélicas. E aí eu volto a dizer, porque essas ideias falsas são divulgadas nas igrejas e as pessoas acreditam pela falta do conhecimento e do estudo sério da Bíblia Sagrada. Então, se eu não entendo nada da Bíblia Sagrada, qualquer ideia mirabolante que alguém invente e se diga entendedor da Bíblia, eu vou acreditar. Infelizmente, no meio cristão, essas mensagens falsas existem muito, que deveriam inclusive serem evitadas, porque nós sabemos quem é o pai da mentira, quem é o pai da falsidade, quem é o pai das fake news. Mas como eu disse há pouco, a ignorância, a falta de conhecimento e de interesse pelo conhecimento de boa parte dos cristãos está sendo utilizada para interesses financeiros, interesses pessoais, interesses políticos, sobretudo nos últimos anos. Então, interpretações falsas como essa, dizendo que vai realmente ter um chip, um sinal, não é.
Essas interpretações falsas são interpretações feitas por pessoas ou com má intenção ou por pura e simples ignorância, por não conhecer o que de fato diz a Bíblia. Então, meu amigo e minha amiga, como disse Deus aqui no versículo 8, é muito importante sabermos o que estamos fazendo, sabermos por que fazer isso ou não. Sobretudo quando se trata da palavra de Deus. É muito importante conhecê-la. E é muito importante estimular os nossos filhos também a conhecê-la, como Deus orientou aqui o povo hebreu. Então, no versículo 9, quando ele diz: e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos. Isso também tem a relação com Deuteronômio capítulo 6, o chamado Shema Israel, ouve Israel, que é um mandamento, e nós veremos mais para frente sobre como deveria se comportar Israel diante de Deus. E ele fala justamente isso aqui em Deuteronômio capítulo 6. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode ir um pouquinho mais para frente, Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, ele diz: também as atarás as palavras de Deus, por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Então, nós veremos isso algumas vezes, essa expressão algumas vezes, dizendo: não se esqueçam em momento algum das palavras de Deus. Então, a besta lá de Apocalipse, ele está fazendo justamente um confronto com Deus. Deus mandou não esquecer das palavras dele. E eu, a besta, ele está dizendo no Apocalipse, vou fazer você não esquecer de mim, de Satanás, do inimigo. Então é um confronto com o que Deus diz aqui no Antigo Testamento. Não podemos interpretar esse texto, aliás, todo o Apocalipse ele é muito simbólico. Temos que ter muito cuidado na interpretação do texto bíblico para não ficar proclamando heresias e mentiras realmente, e enganando e sendo enganado. Muito bem. E diz que as pessoas deveriam lembrar, e para isso é que Deus estimula aos pais explicarem para os filhos e passarem a história para os filhos. Devemos lembrar também que eu já comentei aqui que nesta época, muitas pessoas, uma boa parte das pessoas não sabiam ler e escrever, então não havia registros escritos. Então o ensino, as histórias eram transmitidas oralmente. Então ele diz aqui: olha, passe para os seus filhos o que aconteceu e por que vocês fazem isso. E nunca esqueçam, versículo 9, isso justamente de atar na mão e na cabeça. E nunca esqueçam da história, passem de geração em geração. E é o que eles fizeram. Somente muito depois. Evidentemente que esses textos não foram escritos no momento que estavam acontecendo. Somente muito tempo depois é que essas histórias que eram passadas oralmente é que passaram a ser escritas. Mas muito tempo depois. Inicialmente, a tradição era passada oralmente, e é isso que Deus está dizendo, orientando aqui para o povo hebreu. E diz que, seguindo o capítulo, ele fala justamente da oferta dos primogênitos a Deus. Lembrando, nós veremos mais para frente que esses primogênitos que Deus diz que é dele, o filho primogênito é meu, e ele faz isto justamente em referência àquela 10ª praga, onde ele matou o espírito destruidor, como é dito, matou os primogênitos do Egito. Ele faz essa referência justamente a isso,
eu, Deus, eu exterminei os primogênitos do Egito, mas os seus primogênitos não foram mortos, mas eles devem ser oferecidos a mim, porém resgatados, não mortos, oferecidos a mim, são meus. Porém que esses primogênitos, de todo filho primogênito homem, que seria de Deus, esses primogênitos eles serão mais na frente substituídos pelos levitas. Nós veremos isso mais para frente. Então será dispensado essa oferta de todo primogênito a Deus, porque a tribo de Levi será a substituta dos primogênitos do povo hebreu. Muito bem, mas isso veremos mais para frente. Então ele fala aqui dessa oferta do primogênito. Fala de novo no versículo 14. Se seu filho lhe perguntar o que é isso, você deve explicar, como reforçando a ideia de ensinar, de explicar, de compreender o que se faz e de passar a tradição de geração em geração. E diz que, já no final do capítulo 13, ele diz que Deus não levou pelo caminho mais curto, porque se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iriam atravessar justamente a terra dos filisteus. E o povo filisteu era um povo bélico, era um povo que tinha um exército, era um povo poderoso. E o povo hebreu ainda não tinha a experiência de batalha. Então eles seriam derrotados, ficariam com medo e iriam querer voltar para o Egito. Então, para evitar isso, ele diz aqui: e aconteceu que quando o faraó deixou e o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então, para que o povo não atravessasse o caminho dos filisteus, os filisteus atacassem eles, e eles ficassem com medo e quisessem voltar para o Egito, então Deus fez eles darem a volta para poder prepará-los para futuramente adentrar a terra prometida. Mas Deus, finalmente, depois de muitos anos, nós veremos isso, uma série de acontecimentos, mas Deus cumpre o prometido, como sempre Ele faz, e entrega ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão, a terra prometida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui em Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo desse vídeo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.